Olá pessoal, tudo bem? Professor Gustavo aqui falando. E o tema de hoje será como cobrar pelos meus serviços de arquitetura. Bom, esse é uma pergunta que muitos alunos meus me fazem, né? Especialmente aqueles que estão próximos de se formar ou que já se formaram. Eu também, quando comecei a minha carreira profissional, a gente, né, no vídeo passado eu falei um pouco disso. A gente aprende uma sistemática, uma metodologia de projeto, né? Que é uma metodologia básica, né? Que vem lá, estudo preliminar, projeto básico, projeto legal, projeto executivo, por aí vai. E a gente, quando a gente se forma, a gente pensa que só tem esse tipo de metodologia, porque a gente não sabe, na verdade, outro tipo de metodologia. É isso que ensinaram pra gente na faculdade, né? E aí, quando você recebe o primeiro cliente, você vai lá, atende o cliente, vê o que ele precisa e você tenta encaixar aquilo que ele precisa dentro daquilo que você aprendeu dentro da faculdade. E aí, posso dizer pela minha própria experiência, que eu fiz exatamente isso quando me formei. Chegou o primeiro cliente, eu atendi, fui na casa dele, fiz lá, olhei o serviço, né? E aí eu fiz lá um valor que eu achava que estava até barato, né? Fiz a proposta de valor e achei que estava barato. E para aquele cliente especificamente, ele achou muito caro o valor, né? E ele acabou fechando com outra pessoa que cobrou quase a metade do que eu propus, né? Enfim, e eu acabei perdendo esse cliente, obviamente, né? Então, muita gente fala assim, poxa, critica o cliente, né? Porque o cliente não quer pagar o valor certo. Mas será que a gente realmente está vendendo o produto certo para o cliente certo? Esse é um pensamento que a gente tem que questionar. Será que esse produto que a gente aprende na faculdade é o melhor serviço para esse tipo de cliente? Para essa pessoa? Né? É uma pergunta. E talvez, né, com a experiência que eu já tenho hoje, eu tivesse atendido esse cliente de forma diferente. Tipo, deveria ter oferecido para ele 2, 3 opções de serviços diferentes para ver qual que ele precisaria. Tentaria entender melhor, porque às vezes, né, ele não precisa do projeto inteiro, completo, todo detalhado. Realmente ele, naquele momento, talvez precisasse só de uma orientação técnica, de uma consultoria, né? Então, gente, qual que é o primeiro passo, né, em dar o seu valor? Entenda o cliente. Entenda a necessidade dele. Entenda de fato o que ele precisa. E não é o cliente que vai saber o que ele precisa no seu projeto. É você, arquiteto, que tem que sentar com o cliente, conversar com o cliente, entender ali qual é de fato a necessidade dele, tá? E aí você vai, segundo ponto, saber quanto ele pode gastar, né? Então, se você já tem uma noção de quanto que ele quer gastar na obra, com isso você consegue estimar o valor que ele está disposto ali a pagar pelo projeto, né? Em média, entre 5 e 10% do valor da obra, né? Então, ali você já dá uma estimada o quanto que você poderia, quanto ele estaria disposto a pagar por aquele projeto, tá bom? E aí você vai adequa o seu produto à necessidade daquele cliente, tá? Então, o primeiro passo é isso, né? Você olha o seu cliente, e aí, conversa com o seu cliente, entende ele a necessidade, vê quais são os serviços que podem se encaixar para esse cliente. E o segundo passo é cobre por hora, né? Você tem que estimar o seu serviço pela quantidade de horas que você demora para fazer aquele serviço, tá bom? Então não cobre por metro quadrado. Por quê? Porque vamos pegar o exemplo de um projeto de design de um quarto, né? Você pode entregar numa consultoria que demorou ali 1, 2 dias no máximo, uma prancha com maquete eletrônica, com alguns dimensionamentos, e aquilo pro cliente já resolveu. Obviamente isso vai ter um valor. Como você também pode entregar todo um projeto desenvolvido de todo o design, de projeto de fogo, de iluminação, de mobiliário, tudo muito detalhado. Isso aí, obviamente, vai ter um outro preço. Nós estamos falando da mesma área, na mesma metragem quadrada, mesma área. Então, assim, você não pode cobrar por metro quadrado. Por quê? Porque você tem que pensar exatamente no que eu preciso fazer. Qual é o tipo de serviço que esse cliente precisa? Qual o produto que ele precisa, né? Se ele quer ali uma assessoria técnica para fazer um desenho básico, para orientar ele, isso aqui tem um valor. Se ele quer realmente um desenho completo, tem outro valor, né? Então esse é um ponto principal. Entenda quanto tempo você vai gastar para desenvolver aquele projeto, tá? Tá, professor, beleza. Você já deu 2 dicas, né? De entender o cliente, a necessidade dele, o que ele precisa. Segundo, de ver o quanto que eu vou demorar para fazer esse serviço, certo? Né? E aí, nesse demorar para fazer o serviço, você também pode mensurar a quantidade de pranchas que você vai precisar, de folhas, né? E se precisar de folha, né? Poxa, não sei quantas, 5, 6, 7, 8, 200 folhas, né? Aí vai ter ali todo o seu trabalho, o seu esforço naquelas horas de trabalho, né? Então tem que ser bem cobrado, você tem que cobrar um valor justo. Eu falo muito para os meus alunos assim, né? Eu sou da área de adaptação social, mas quando eu falo de projeto, eu falo, cara, vocês têm que cobrar bem, né? Não quer dizer cobrar caro, mas vocês têm que valorizar o seu serviço. E esse valorizar depende muito exatamente disso, de você ver o quanto vale sua hora, né? Essa semana eu levei o meu gato, né, pro veterinário, e a consulta custou R$ 160, né? E demorou ali um pouquinho mais de 1 hora, né? Então, poxa, por que nós arquitetos, a gente também não pode cobrar por hora? A gente não pode ter essa mentalidade, né? Pô, quanto que é a minha hora? Quanto que é o valor da minha consultoria? Quanto que é o valor do meu projeto? E aí uma dica pra vocês sempre já começarem a partir de agora, quem tá na faculdade aí, aqui no computador tem um reloginho, né? Bota o reloginho, vai trabalhando. Pensa assim, ó, vou dedicar 1 hora de foco. O quanto que 1 hora de foco eu consigo produzir? E aí você já vai entendendo o quanto que vale a sua produção e consegue estimar quanto que você vai demorar para desenvolver aquele projeto, tá? Bom, vamos lá. E agora vamos ao valores, né? Para isso, existe uma tabela no CAL muito bem detalhada sobre o quanto que o arquiteto deveria cobrar, tá? Enfim, são lá no site do CAL, quem for lá, né, são 4 orientações, 4 guias orientativos que ele fala sobre todos os serviços de arquitetura. É um guia muito bem detalhado, muito bom para quem já tem uma empresa, né, e de fato ele precisa ter isso muito bem alinhado. Então, professor, eu não tenho tempo de fazer toda uma planilha, Excel, super elaborado de cobrança. Como é que eu vou estimar isso de uma forma rápida, né?
Obviamente, eu acho que cada profissional tem o seu jeito de cobrar, né? Como que eu gosto de fazer, né? Hoje eu gosto de dar aulas, mas de vez em quando eu pego uns projetos. Mas não é muito da minha área ficar pegando tantos projetos, né? Bom, então eu vou dizer mais ou menos quanto que eu faço, né? A gente pega ali, o salário mínimo do arquiteto é 8 salários mínimos e meio, né? Do salário mínimo. Dá por volta de hoje, o salário mínimo tá uns 1.500 alguma coisa, né? Dá por volta de 13 mil reais. Se você pega esses 13 mil reais e divide ali por 40 horas semanais, né? Vai dar uma média aproximada de 80 reais a hora, né? E aí eu pergunto pra vocês, você acha 80 reais a hora justo? Né? Poxa, se eu comparar com o próprio profissional que me atendeu, que atendeu o meu gato, né? 160 reais ali a hora, dá um valor até abaixo, né? Da média dos profissionais de ensino superior. Então por que a gente arquiteto, a gente tá cobrando menos, né? Então, não ache que 80 reais a hora seja caro, tá? Desde que você demonstre para o seu cliente o valor disso, né? O valor que você vai dedicar, do esforço que você vai fazer, tá? E aí, o valor de cada um, né? Eu tô dizendo 80, né? Mas aí você pode pensar, poxa, eu tô começando, vou começar com 60, 70, 100, 120, 150 reais a hora. Aí cada arquiteto tem o seu valor, né? Dá aí o seu valor. Mas pegando ali pelo salário mínimo do arquiteto, seria mais ou menos 80 reais a hora, tá? E aí você coloca, né? Pega esses 80 reais a hora, por exemplo, e multiplica ali pela quantidade de horas que você vai demorar para desenvolver aquele projeto, que você vai ter um valor estimado, tá bom? Isso aí é só o valor realmente da sua hora de trabalho. Você tem que considerar uma série de outros aspectos, né? Impressão, RRT, enfim, né, deslocamento também, né, tem que entrar nessa conta para você ir na obra, acompanhar a obra, para você ir, enfim, são coisas que você vai ter que ir adaptando no seu projeto, absorvendo isso, para que você consiga dar um valor adequado, né? Gente, isso é extremamente importante para não acontecer exatamente o que acontece na maioria dos profissionais que começam a jornada, que é o quê? Dá um valor, o cliente não entendeu o que você vai entregar, porque ele realmente não entende, não é culpa do cliente, tá? É nossa função mostrar para ele o nosso valor do projeto, e você trabalha pra caramba e recebe pouco, né? Você trabalha muito mais do que poderia, o cliente até fica satisfeito, claro, né? Ele não entende a quantidade de horas que você demorou, e você acaba ganhando bem menos, né, do que deveria. Então, é essa forma como eu faria, a dica que eu deixo pra vocês, especialmente vocês que estão começando, de como que vocês deveriam cobrar. A partir do momento que vocês já estão mais estruturados, aí realmente recomendo fortemente que vocês leiam, né, os guias do CAL, que eles vão te dar orientações muito mais específicas, né? Tá bom, pessoal? Então aqui fica um forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.